Graça e paz, bom dia. Começando mais uma aula de escola dominical, nossa escola temática. Estamos falando sobre fé, nossa terceira aula. Vamos falar um pouquinho. Falamos um pouquinho nessas duas aulas, né? Primeira aula, falamos sobre a fé numa perspectiva do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Falamos um pouquinho da teologia de Wesley e como John Wesley aborda a questão da fé. Falamos nesse crescimento da compreensão de John Wesley com relação à fé. E hoje a gente vai falar de uma fé experimentada através de outros homens, né? E a gente podia citar tantas pessoas, né? Que têm experiências de fé, mas se a gente for citar os heróis da fé contemporânea, a gente, a gente não teria tanto tempo assim para poder falar sobre eles, né? Então, acabei escolhendo alguns com base naquilo que a gente tem de experiência também, a gente se identifica, né? Para poder compartilhar com vocês hoje. Passaram bem a semana? Amém? Então, tá bom. Vamos ter uma palavra de oração para iniciar nosso tempo de compartilhar? Obrigado, Jesus, mais uma vez pelo privilégio da vida, de poder rever meus irmãos e de compartilhar dessa aula. Que teu Espírito Santo nos envolva, nos acrescente, nos dê entendimento, mas, sobretudo, nos traga experiências de modo prático para que possamos viver uma vida em unidade contigo, verdadeira e não teórica. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e clamamos que nossas mentes sejam levadas cativas a Ti nessa hora. Para a glória do Teu nome, meu Senhor, que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos falar sobre expressões de fé, né? E quando eu estou chamando de expressões de fé, eu estou falando de homens que tiveram, através dos seus ministérios, a fé praticada, né? Não somente uma fé que era teórica, uma fé acadêmica, né? Então, já que a gente falou sobre John Wesley, né, na nossa última aula, eu acho que não seria justo não falarmos um pouquinho do Charles, né? Que, na minha opinião, Charles Wesley, ele é um cara que, vamos dizer, meio que injustiçado na história do metodismo, né? Então, Charles Wesley, de 1707 a 1788, se dedicou, e na nossa história do metodismo, a gente atribui ele muito mais às canções, embora a gente cante pouca coisa de John Wesley, de Charles Wesley, né? Porque a gente utiliza o inário evangélico, mas as canções de Charles são canções que são repercutidas até hoje, né? Charles Wesley, pela graça de Deus, né, foi colocado no Hall da Fama dos compositores gospel em 1995, não sei se vocês sabem disso, né? Mas ele está no Hall da Fama dos grandes musicistas compositores, né? E as expressões de Charles Wesley em canções tinha muito a ver com aquilo que ele experimentava da sua fé. Dizem alguns estudiosos aí de Charles Wesley, né, que para cada sermão de John Wesley, ele ia lá e escrevia uma canção. De composições, alguns afirmam que passam de 9.000 composições. Bateu Roberto Carlos aí. Mas o que é mais importante, se a expressão de fé de Charles estava naquilo que ele perpetuou nas canções, né? Então, se as expressões de fé dele estão presentes nas canções, e algumas delas são verdadeiros sermões,
Eu particularmente gosto muito do Mil Línguas, né? Um dos mais famosos, mas existe uma canção dele, que é uma canção que ele faz com base na história de Jacó, na luta com Deus, e na hora que ele pergunta qual é o teu nome, né? Essa é uma canção lindíssima, não sei se vocês já ouviram. A gente, eu estava estudando na faculdade de teologia, nós tivemos um ano de semana teológica lá, né? Que a gente estudou sobre Charles Wesley e a gente fez o lançamento de alguns, acho que se eu não me engano, 2 volumes de CD de músicas dele, que inclusive teve participação de alguns alunos lá da faculdade de teologia. E foi a primeira vez que eu ouvi esse hino. Eu ouço esse hino até hoje, eu choro, né? Então é uma expressão também dos seus estudos bíblicos, da sua compreensão da palavra e da sua vivência de fé, né? Estou fazendo citação de uma canção de Charles, né? Fé, poderosa fé, vê a promessa, olha apenas para Deus, ri da impossibilidade e clama, assim será feito, né? Essa fé poderosa de Charles Wesley, na verdade, ela está focada somente em Deus, não nas possibilidades, né? E nem tampouco nas impossibilidades, né? Em tudo aquilo que vem como barreira para que as promessas de Deus não aconteçam, né? E aí, na verdade, diante do impossível, o que resta para Charles Wesley, então, é somente sorrir, porque ele crê na força e no poder do Deus que ele serve, né? E, de fato, a gente nunca vai ver o sobrenatural de Deus se não for por intermédio da fé, né? Então, as questões sobrenaturais e tudo o que Deus tem para nós, e talvez hoje a gente vai poder explanar um pouquinho sobre isso, todas as promessas de Deus, elas só serão possíveis de ser vividas por nós se nós crermos, né? Se nós tivermos fé, que é Deus quem vai realizar todas elas, né? Não existe um esforço humano a não ser aquilo que a gente falou como expressão de John Wesley, crer. Então, somente crer, né? Deixar com que o Espírito Santo desenvolva no nosso caminhar, né? E nos conduza até cada uma das promessas que Deus tem para nós. Amém? Alguma contribuição? Até aqui tranquilo? Podemos ir? O seu Smith, Wigglesworth, né? Esse senhor pregador, cara, tem uma história de vida. Já ouviram falar sobre ele alguma vez? Alguém já ouviu? Pregador pentecostal, 1859 a 1947. Ele, como pregador, ele teve uma vida muito dura. Todos esses homens são. Eu tentei pegar alguns que a gente não conhece tanto, né? Não conhece dentro do nosso métier, né? Mas eu gostaria de incentivar vocês a estudarem um pouquinho sobre a vida e a experiência desses homens. O pastor Smith, ele foi um homem que teve uma vida muito dura, né? Sua mãe era tecelã, né? De uma família muito humilde, mas muito humilde. Teve uma vida muito dura. Sua personalidade um tanto quanto stanleyana, né? Viu, Stanley? Dizem
que o Gente pastor boa, então, Smith cara. era uma pessoa assim muito dura e muito direta, né? Então ele se casou com sua esposa, a senhora Polly, né? E ela ensinou ele a ler já depois de adulto. Ele não lia, ele foi alfabetizado por ela por intermédio da Bíblia. Então, alguns em algumas biografias dele, né? Então a gente vai ver essa história sendo contada. Que o único livro que ele lia, né, que ele teve acesso, foi a Bíblia. E este homem, ele foi dotado de um poder de Deus, de uma fé, né, que marcou a sua trajetória, né? Então, ele é conhecido como pregador pentecostal, missionário, um homem que foi até a Austrália, né, ministrar a palavra e levou o pentecostalismo a muitos países. Relatos de ressurreição, muitos relatos de curas, muitos relatos de milagres, e uma expressão, né, que eu questiono hoje em dia, né, porque as pessoas falam assim, eu estou com um problema, assim, o senhor ora por mim. Rapaz, lembra quando a gente estudou sobre a nova aliança e a gente falou sobre a experiência dos discípulos? Os discípulos não oraram, né? Mas eles impunham as mãos. Jesus impunha as mãos e ministrava a cura, e a cura acontecia. Até mesmo nós, pastores, muitas vezes oramos por cura numa expectativa de que Deus fará. O pastor Smith, ele não tinha essa experiência, né? A experiência dele era de impor as mãos. Tem um relato de que ele estava pregando num desses cultos de cura, e aí um médico levou um homem que estava com câncer em, assim, estágio terminal. E o médico foi acompanhando, porque esse era um desejo do moribundo, né? Ir lá como uma última esperança assistir o culto do pastor Smith. E aí, com medo, e o médico foi com medo do cara não aguentar o baque, né? De ficar muito tempo sentado e desfalecer. Então, ele foi no sentido de poder ajudar o enfermo, né? E aí, num determinado momento, né? Aí o pastor falou: o que vocês vieram buscar? Ele falou: não, esse homem está com câncer e ele está num estado terminal e eu estou acompanhando e eu vim trazê-lo aqui para que ele pudesse assistir o culto. Assim, do nada, o pastor pega, dá um tapa no estômago do cara, né? Seja curado em nome de Jesus, e dá um tapa no estômago do cara, tão forte que o cara desmaia. E o médico, indignado com ele, começa a brigar com ele: o senhor matou o cara. A história, assim, a gente vai lendo a história, né? Só matou o cara. E o médico sai indignado, brigando com ele, e leva o cara para o hospital, acreditando que o enfermo tinha morrido realmente. Passa algum tempo, então o pastor continua orando pelas pessoas lá, do jeito dele, abençoando as pessoas. De repente entra um cara andando com roupa, com avental do hospital, era um enfermo. Entra andando, curado, absolutamente curado. Ele falou: pastor, eu fui curado, fui curado. Ele olhou para o cara, assim, louvado seja Deus, e continuou fazendo, como se nada tivesse acontecido, porque isso era uma coisa tão normal para ele. Como se a cura de Deus era algo que já tinha acontecido na mente dele. O cara extremamente tratado, né? Não raciocinando do ponto de vista da razão. Será que foi? Porque se acontece um negócio desse com uns caras assim como eu, diante de tamanha fé, eu vou confessar meu pecado aqui agora, né? Eu falo: meu Deus, para onde foi o cara? Será que eu matei o cara? E agora? Acabou o culto para mim, né?
O cara não, o cara continuou de boa. Tem uma história também dele, da esposa Polly, estão indo para o culto, a mulher talvez infartou para os incrédulos, para os Tomé de plantão. Não, a mulher teve um mal súbito. E lá naquela época não dava para diagnosticar. É fato. Mulher morreu. Indo para o culto. O pessoal vai lá, bota a mulher no quarto. Ele pega, entra no quarto, ora e repreende o espírito da morte da mulher. A mulher abre os olhos. Quando a mulher abre os olhos, ela briga com ele. O que você fez, Smith? Não era para ter me trazido de volta. Aí começa uma briga. Gente, a gente vai estudando um pouquinho sobre esses homens e vai pensando um pouquinho sobre essas experiências dele e vai vendo quanto a gente está aquém dessa experiência deles, né? Então, o pastor Smith, ele é conhecido como o apóstolo da fé. Tem uma expressão dele, que, né, eu não sou movido pelo que vejo. Eu não sou movido pelo que eu sinto. Mas eu sou movido apenas pelo que eu creio. E aqui fica três perguntas que eu acho que a gente precisa se fazer na nossa caminhada, né? Até que ponto as coisas que a gente vê é que vão determinar, então, a nossa fé? O que é um grande erro, né? Será que as circunstâncias é o que me move? Mas talvez o pior vilão de todos é o nosso sentimento, né? Será que o que eu sinto é o que me move ou será que o que eu sinto é o que me freia, né? Porque os nossos sentimentos, eles não podem ser um instrumento para que a gente tenha fé ou não. Pelo contrário, eu acredito que os nossos sentimentos, eles são um freio que Satanás, inclusive, usa para estacionar a gente, né? Então, a nossa fé, ela está além dos nossos sentimentos. Existe uma outra história do pastor Smith, de uma mulher paralítica, cadeira de rodas, e essa mulher, então, ele pega, está orando, está fazendo os seus trabalhos, orando pelas pessoas, ministrando cura, e aí chega com a cadeira de roda. Ele pega, vai atrás da cadeira de roda e começa a bater na cadeira de roda, né? E fala para a mulher, levanta. E assim, é bem delicado o menino. Levanta e anda, vai andando. A mulher começa a olhar para os lados, né? E incrédula, como é que eu vou andar? Como é que eu vou levantar? E aí ele empurrando a mulher. Aí ele pega, dá um solavanco na mulher, bota a mulher em pé. Quando bota a mulher em pé e a mulher fica em pé, ele começa a empurrar a mulher. Anda agora. Agora anda. Anda. E a mulher começa a andar, e a mulher começa a andar rápido, a mulher sai correndo pela rua tentando fugir dele. Aí, essas histórias, a gente vai compartilhando, e talvez como uma fuga, por isso que eu estou falando sobre essa questão dos sentimentos, uma fuga para justificar a nossa falta de fé. É a gente desdenhar esse tipo de coisa, desdenhar esse tipo de testemunho, né? Tentar descredibilizar. Mas nós precisamos acreditar que tudo o que Deus diz é neste nível. Tudo que Cristo nos deixou é neste nível de experiência sobrenatural. Como eu disse na primeira aula, a minha compreensão de fé é fazer com que o sobrenatural, o invisível, se torne invisível para nós. É fazer com a fé é a expressão de tornar real aquilo que é impossível, de tornar real aquilo que é celestial,
a vontade do Pai, expresso na vida e em todos os âmbitos dela, inclusive na vida das pessoas, né? Alguém quer fazer alguma colaboração aqui? Dário, você lembra na classe de líderes que a gente falou sobre seu George Miller? George Miller. Você lembra dele? Pouquíssimo, mas lembro. Pouquíssimo. Mas talvez a carinha dele aí você lembra, né? Tá no outro caderno. Eu tenho uma aula toda lá na nossa classe de líderes que eu falo sobre o seu George Miller, né? Pastor, conheceu a Jesus aos 17 anos, depois de ser preso, porque o menino era complicado. Olha, o alemãozinho aí não foi brinquedo, não. Para 17 anos ele ser preso, imagina, foi pior que o Sullivan, né? Deus deu um jeito no Sullivan aos 25. Mas quem dera tivesse dado aos 17, né, mãe? Mas, enfim. E aí, o seu George Miller conheceu a Jesus, né? Depois de haver... Então, ele ingressa para os seus estudos e depois disso ele vai para a Inglaterra. Na Inglaterra, então, ele conhece a sua esposa, Mary Groves, e aí casa-se com ela e sente o seu chamado de cuidado, né? Muito, muito forte. E ele faz esse trabalho de cuidado basicamente com crianças. E seu primeiro trabalho começa dentro da sua casa com sua esposa Mary. E ele começa a cuidar de 30 meninas órfãs. Um trabalho lindo, gente. Uma história de vida extraordinária, fantástica. Depois desse trabalho, ele continua, então, a crescer e ele constrói, né, alguns centros de acolhimento, né? Então, ele constrói um prédio em 1849, se eu não me engano, e ele tem capacidade nesse prédio para acolher 300 crianças. Percebe a lei da multiplicação que Jesus vai nos ensinando através do testemunho desse homem. 300 pessoas. 21 anos depois, ele já está cuidando de quase 2.000 crianças, né? Então, 2.000 crianças alojadas agora em 5 centros desses, espalhados aí, na Inglaterra. No total, na sua vida, na sua história, ele fundou 117 escolas. Ele proporcionou educação e cuidado para mais de 120.000 crianças. Muitas dessas crianças órfãs, ele as abrigava, deu comida, deu abrigo a elas, deu ensino a elas. Ele e sua esposa. Tudo isso com base num sonho que Deus colocou no coração dele. Numa inspiração que Deus gerou nele. E talvez olhando com os olhos naturais, às vezes quando a gente fala, eu trouxe uma pessoa para morar na minha casa, as pessoas dizem, meu Deus, que coisa extraordinária. O cara leva 30 e você vem me falar que é extraordinário? O que é isso, gente? Que fé é essa? Uma fé que ela não tem valor nenhum se ela me beneficia, mas que ela encontra todo o valor se ela influencia na vida dos outros. Isso é fé, né? Então, um dos relatos é que ele nunca pediu um centavo sequer para suas obras. Ele nunca pediu. Ele sempre viveu de doações a partir de ações que ele fazia. E diante do testemunho, as pessoas contribuíam.
Ele não fazia apelo nenhum para isso, mas vinham as doações para ele, né? Então, essa expressão dele, né? Alegremente dediquei toda a minha vida a exemplificar o quanto podemos realizar por meio da oração e da fé. Em outras palavras, talvez ele quer passar um legado para nós, que ele dedicou a sua vida inteira a um único propósito, que é mostrar o que pode ser feito por intermédio da fé e da oração na vida do próximo, né? Tem uma outra expressão do pastor Miller que, vamos ver se a gente consegue. Lê para a gente aí, Kátia, por favor, para não ficar só minha voz, a brilhante nossa aula com a sua voz. O início da ansiedade é o fim da fé, ao passo que o começo da fé verdadeira é o fim da ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Está ansioso? Aí você pode dizer assim, pastor, mas quem não fica ansioso? Então, fé e preocupação, elas, dentro da concepção de Miller, porque imagina você, se a gente... Dario, entra na conversa aí. Habilita teu microfone. Aberto. A gente está fazendo uma obra. Certo? Uhum. Aí, assim, a gente sabendo que tem recurso, a gente já fica ansioso e preocupado, certo? Sim. Agora imagina o cara sem recurso. Infarta. Infarta não, ele tem fé. Talvez a gente precisa crescer, né? Eu não tô nem olhando a cara do Dário. Deixa eu olhar a cara do Dário. Fala, Dário. Não, é que você mostrou um lado aí que eu não estava pescando. Ele vai abrir pela fé. Você acha que as pessoas começam a fazer as coisas, você não, nós, porque temos, né? Então tá. E ontem eu contei um testemunho desse, um cliente meu. Posso falar aqui? Vai embora. E quando nós terminamos o serviço ontem lá na igreja, aí ficou a rodinha lá, conversando, batendo papo, e eu falei para uma menina, ela falou, eu quero abrir um cadastro com vocês, mas meu nome está com problema, estou com negativado, meu marido está negativado e tal. Eu falei assim, olha, essa experiência aí, se você abrir o cadastro com tudo em ordem, você não vai ver a mão de Deus. Então, vamos botar esse seu cadastro lá e vamos ver aquilo que Deus tem preparado para vocês. Se é para seguir em frente, se é para parar, tudo mais. Fez o cadastro, deu tudo certo, falei, tá vendo? A glória não é nossa, a glória é do Senhor. Por isso que deu certo. Se está tudo em ordem, você começa, tudo natural. Não houve manifestação de fé e nem de poder de Deus nessa história. Entendi o que você falou agora. Mas vamos entender, né? A gente está trabalhando a fé ainda num âmbito movido pela palavra de Deus, né? Talvez essa experiência seja uma experiência bem mais prática e corriqueira, né? Mas se Deus tivesse dito, e aí eu vou acreditar numa fé que tem a ver com uma fé de testemunho, tá? Porque você teve uma experiência de dizer isso para ela ter uma aplicação inicial de fé, tá? Não sei se ela é cristã ou alguma coisa. Você tem essa informação? A família toda afastada. Então, então, você colocou a tua fé em ação, né? Talvez você, inspirado por Deus, e é isso que talvez a gente precisa fazer esses exercícios. Você foi boca de Deus ali, né? E talvez você lançou uma palavra de Deus na vida dela. Para um propósito. Porque tem um propósito. O propósito nunca vai visar somente o meu bem-estar. Mas o meu bem-estar, ele vai proporcionar também um testemunho da graça, do amor de Deus. Porque isso tem que convergir para ele. Não vai morrer em nós. Entendeu? Então, eu prefiro
prefiro compreender essa experiência sua como uma experiência no qual o Espírito Santo te moveu para dizer para ela, ó, eu vou, diga para ela fazer, porque eu vou realizar, né? E o fato dela ter acreditado na tua palavra, pode até ter duvidado um pouco, mas a tua fé também foi o que mobilizou. Como a gente leu em Mateus 8, a fé do centurião é que moveu o coração de Jesus para um milagre acontecer na vida do seu servo, né? A gente compartilhou essa palavra há algum tempo atrás, né? Se lembram dessa palavra? Né? Então, Mateus capítulo 8. Do centurião? Isso, do centurião. Tá. Quando a gente tem, nos primeiros, tem 3 milagres que acontecem no capítulo 8 de Mateus. Primeiro milagre é o milagre do leproso. Segundo milagre é o milagre que a gente vê do centurião, que pede para que o seu servo seja curado, que está na cama. E aí Jesus fala, eu vou até lá. Ele falou, imagina, eu dou ordem para os meus funcionários e eles fazem tudo que eu mando, eu tenho certeza que se o senhor liberar aí, ele vai ser curado lá. Aí Jesus fala, nunca vi tamanha fé. E depois, na sequência, a gente tem a cura da sogra de Pedro, né? Então, é que Atos 10 também é centurião, é Cornélio. Mas aí você está falando de Jope, né? Isso, é verdade. Então. Aí, então, essa experiência da minha fé fazer a diferença na vida do outro. Eu acho que isso, talvez a fé em ação aí foi a tua e não a dela. Por isso que eu falo, assim, uma fé que ajuda no testemunho, percebe, Dário? Eu acho que a gente precisa estar atento a isso. Tem gente que fala assim, não, aqui é meu ambiente de trabalho, não vou falar de Deus. Ué, não sei como é que pode um negócio desse, mas tudo bem. Vou respeitar. Né? Desculpa aí, a intermissão aí. Na aula de hoje, que a gente gravou da Escola que está passando hoje, eu falo isso também. E aí eu fui convidado para fazer uma palestra na empresa, numa semana de interna e prevenção desse trabalho, e o menino falou para mim assim, eu sei que você é crente, sei que você é religioso, mas eu não queria que colocasse Deus no meio. Eu falei, tá bom, né? Era que ele saiu da sala, eu falei, caramba, como é que eu não vou colocar Deus no meio se eu estou aqui para falar de Deus, né? Aí tá bom, aí depois, quando eu comecei a montar a palestra, o Espírito Santo falou, então não fala no meio, fala no fim, no final você fala. E aí foi. Boa. Nessas horas a gente tem que ser literal. É que nem aquela história, é melhor que não seja surdo, né? Então, o pastor Miller, para ele, fé e preocupação, ela não cabe no mesmo coração, as duas coisas juntas, né? Porque se o início da ansiedade é o fim da fé, então o que é que está me movendo? É a circunstância. Porque se eu estou debaixo de uma palavra de Deus, se eu estou debaixo de uma orientação de Deus, se eu estou debaixo de uma ordem de Deus, então isso vai ter o fim que Deus deseja. E não que a circunstância determina. E algumas preocupações precisam existir, algumas, podemos até dizer que alguns cuidados a gente precisa tomar, é responsabilidade. Não estou falando que a gente tem que ser irresponsável, pelo amor de Deus. Eu tenho medo desse negócio de internet, porque às vezes a gente não tem o tempo para explanar bem, como a gente não tem a caminhada. Vocês me conhecem de uma caminhada, sabem o que eu penso, né? Então eu parto de alguns pressupostos, de coisas que a gente já compartilhou na vida, na nossa caminhada, né? E coisas que não dá para a gente compartilhar numa aula dessa, né? Para que todo mundo, então, possa entender o pensamento inteiro, né? Então, eu fico um pouco preocupado, porque a gente não aprofunda muita coisa aqui, né? Então, para o pastor Miller, né? Então, é impossível que essas duas coisas caminhem juntas, fé e preocupação. Se eu estou movido pela fé a realizar alguma coisa,
essa fé não pode esmorecer no meio do caminho diante da adversidade, né? Eu posso ter cuidado, eu posso ter zelo, mas mesmo assim, essas coisas, elas não podem impedir, ou criar uma estratégia diferente daquela que Deus determinou inicialmente, né? Mas elas precisam ser colocadas em práticas para que a minha fé aumente, a minha certeza em permanecer, ela se mantenha firme, né? Tá bom? Alguma pergunta? Andrew Murray, já ouviram? Murray, já ouviram falar dele? Tem muito livro dele, muita obra. Um homem de Deus, ele foi filho de pastor presbiteriano missionário escocês, né? Ele nasceu na África do Sul em missão, enquanto seu pai estava em missão, né? Ele literalmente é fruto da missão. Teve sua experiência aos 16 anos na Holanda, a experiência do seu novo nascimento, uma experiência real e concreta com Deus. Isso mudou sua vida. Ele volta para a África do Sul e aí, gente, leiam os livros desse homem. Leiam os livros e as experiências do avivamento na África do Sul. Começa com esse homem. As experiências são extraordinárias do poder de Deus se manifestando através da vida deste homem, né? Tem uma frase dele também que nos ajuda a compreender um pouquinho mais sobre o tema que a gente está trabalhando, a fé. A fé espera de Deus o que vai além da expectativa, né? Então, a fé, ela não se move no reino da possibilidade, como a gente já falou. Então, para Murray, a fé, ela vai no sentido contrário. Ela começa quando as impossibilidades começam a ter início. Dá para compreender isso? Então, a fé, ela não se move no reino da possibilidade. Então, eu só tenho fé quando tudo está bem. Ah, que conversa fiada. A fé, ela começa quando as impossibilidades se estabelecem. Aí a fé começa a entrar em ação. Mas diante das impossibilidades, qual é a nossa reação normal? Descrer. Quantas e quantas pessoas não chegam para mim e falam: pastor, porque está tudo dando errado. Fala, cara, e agora? Essa é a hora. Né? Quantas pessoas desistem, quantas pessoas esmurecem diante das dificuldades. Dias desses, né? Conversando sobre isso com uma pessoa. Né? Porque eu vou desistir. Então tá bom, desiste. Vou fazer o quê? Se Deus disse que vai fazer, você está vendo uma situação contrária agora e você resolveu não crer mais, tá bom. Essa é uma forma que se estabelece na vida que eu acho que a gente precisa estar atento. Enquanto você puder fazer alguma coisa para que aquilo que Deus falou vai acontecer, então isso não é fé. Quando a gente estiver no campo ainda da nossa autossuficiência, do nosso poder, isso não é fé. Eu costumo, quando eu prego sobre aquele texto de Jesus no deserto, sobre a tentação, então uma coisa é clara, o diabo age no campo da necessidade. Quando Jesus teve fome, o diabo aparece para ele e fala: transforma a pedra em pão. Primeiro ponto. Segundo ponto interessante nessa expressão é que Deus é o sustento de Jesus, assim como ele é o nosso sustento. Mas diante da dificuldade e diante da nossa necessidade, nós somos tentados a colocar em prática exatamente as nossas, tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer, né?
as nossas, o nosso poder, né? A gente coloca aquilo que fomos aperfeiçoados, aquilo que aprendemos, aquilo que a gente está capacitado a realizar. E enquanto a gente estiver realizando tudo que fomos capacitados a fazer, toda a nossa capacidade, isso não é fé. Murray aborda isso num dos seus livros, né? Toda vez que a gente está realizando aquilo que a gente foi capacitado para realizar, a gente não está trabalhando, não está agindo por intermédio da fé. A fé só vem quando a impossibilidade ela se estabelece e a gente não tem mais nenhum recurso próprio. O único recurso nosso está na dependência de Deus. E isso é fé. Isso é viver por fé para Ele. E é muito importante a gente ter esse tipo de pensamento também na nossa prática de fé. Crer que alguma coisa perfeitamente é possível de acontecer, né? Não é fé. Só é fé quando alguma coisa é impossível de acontecer. Aí é fé. Tá? A fé, ela opera somente naquilo que é humanamente impossível de ser realizado. E aí, quando eu estou falando humanamente impossível de ser realizado, é assim, cara, eu não tenho condição de abrir mão desse trabalho, da vida que eu estou levando, para ir para o ministério. É ilógico isso. Somente diante de uma palavra de Deus e de uma experiência com Ele, assim como Abraão teve, é que a gente é capaz de abrir mão de coisas como nós abrimos aqui em casa. Mas é uma certeza que flui de dentro de nós com base em algo que o Espírito Santo colocou em nós, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês com base nessa minha experiência, né? Eu me lembro lá de Campo Belo pregando e a visão que eu tive da mão de Deus e o Espírito gritando dentro de mim. A partir de agora, eu estou abençoando o seu ministério, né? Num sentido de que a partir de agora você vai estar debaixo da minha mão e o que eu tenho para você, esse é o tempo, esse é o Kairos para a sua vida, na realização daquilo que eu tenho para você. Então, crer dessa forma também é fácil, não é muito difícil, né? Embora seja fé isso mesmo, né? Porque dependeu de mim ir lá e abrir mão. Eu criei, né? Naquilo que o Espírito falou dentro de mim. Eu tive essa certeza, por isso eu fui. Então, quando eu falo que é fácil, quando a gente se deixa levar por essa certeza, e aí a razão, ela não sistematiza, o que eu quero dizer com isso? Mas será mesmo? Mas e se? E se der errado? E se eu passar fome? E se o bispo me nomear num lugar que eu não tenho condição de me pagar nem o piso? E se? Cara, não foi assim. E uma experiência que eu tive com o bispo Pérez, eu fui no gabinete dele conversar, eu e a Dani, né? E quando a gente chegou, eu tinha falado para ele que eu queria conversar com ele, marquei um horário na agenda dele e fui. Quando eu cheguei lá com a Dani, ele tomou um susto, ele abriu a porta assim. Aí eu falei, tudo bem, bispo? Aí ele falou assim, estava. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque está tudo bem quando o pastor vem falar comigo, mas quando vem o pastor e a mulher, não está bem. Aí eu falei, não, mas vai ficar tudo bem, bispo. E aí eu disse para ele da experiência, ele me disse assim, deixa eu te fazer uma pergunta, para onde você quer ser nomeado e que tipo de nomeação você espera? Eu disse para ele, bispo, Deus conhece as regras da Igreja Metodista melhor do que eu, e há muito mais tempo que eu. Ele me chamou para servir nesta igreja. Ele conhece as regras. Não serei eu que vou impor nenhum tipo de regra para aquilo que Deus tem para a minha vida. Ele disse que está no governo da minha vida, está me guiando a partir de agora, e assim será, bispo. O que ele colocar no seu coração, é ali que a gente tem que estar.
Ficamos, depois disso, 1 ano em Campo Belo e estamos nós aqui, né? Então, a fé, ela vai operar no campo das incertezas, né? Então, minha vida está nas mãos de Deus. Então, eu preciso crer e nunca me afastar dessa verdade, né? Um fato celestial, como a gente falou nas nossas aulas de Nova Aliança, né? Esse é um fato celestial na minha vida. Deus está no controle. E vou ter que descansar. E quando tudo estiver dando errado, pastor, cara, sim, eu vou esbravejar dentro da minha humanidade, mas eu não vou perder a esperança, eu não vou perder a fé de que tudo vai mudar. E tudo, absolutamente tudo, mais cedo ou mais tarde, se ajeita, se apruma. É verdade, não é? Né? Tudo é por um breve e momentâneo momento, como diz Paulo, de tribulação. Nada que uma boa tribulação não assente, né, dentro de nós as nossas ansiedades, né, e nos faça viver cada vez mais na certeza daquilo que Cristo tem para nós. Uma outra expressão dele é que a fé espera de Deus o que está além de toda expectativa. Tá? Então, a fé espera de Deus, ou em Deus, né? Aquilo que está além de toda expectativa. Deus sempre vai nos surpreender. E se nós somos filhos de Abraão, né? Embora Jesus falava, eu posso suscitar até dessas pedras filho de Abraão, né? Porque a Bíblia diz que ele é o pai da fé, e numa expressão no Novo Testamento, para a gente não entender que é só para o judeu, mas nós entramos pela fé nessa parada aí também. Vamos ler mais uma vez o texto de Gênesis 12, versos de 1 a 5. Só para que a gente veja na Bíblia a expressão desses testemunhos que a gente pôde compartilhar aqui. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou a Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, é interessante, né? Porque a gente sempre vai chegar onde Deus manda. Se a gente olhar para as circunstâncias aqui, né? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas para onde? Mas para onde o senhor quer que eu vá? Porque eu preciso saber, tem norte, sul, leste e oeste. Eu preciso tomar um rumo. Eu vou te mostrar. Rapaz. Vida pastoral é meio assim, por isso que eu gosto dessa história da metodista itinerante, né? Eu vou te mostrar, vai lá. Né? E lá, o que vai acontecer? Lá você vai, lá a partir da ação de ir, de crer nessa primeira palavra, muitas coisas acontecem. Se eu serei abençoado, eu também terei aqueles que vão me amaldiçoar. Mas a mão do Senhor vai estar comigo. Eu prefiro olhar no sentido do texto de que as maldições que serão lançadas sobre mim, o Senhor me cobre, né? E algumas pessoas preferem olhar
para um Deus que vai castigar quem amaldiçoa, mas é o que o texto está dizendo, né? Mas aqui a gente está olhando para um outro contexto histórico, que a gente precisa levar em consideração algumas coisas, né? Porque se em ti serão benditas todas as famílias da terra, me parece até um contrassenso. Então eu prefiro olhar para esse texto como mais uma proteção de Deus e uma certeza. Não se preocupe com aquilo que vão dizer a seu respeito, mas vão dizer a seu respeito e eu vou estar com você, né? Como é que a gente pode falar de uma família que vai dar continuidade numa idade dessa, ele e ela, e nesse lugar, vocês mesmo na idade avançada, vocês terão filhos e eu vou dar uma grande descendência a vocês. Meu Deus do céu. Só essa conversa já era o suficiente para muitos de nós nem sair de casa, né? Primeiro, ir sem rumo. Depois, ir enfrentando dificuldades. E ir diante de uma impossibilidade, né? Isso é muito estranho. Então, eu acho que a gente precisa perceber a fé, né? Fé sempre dá o primeiro passo, mesmo quando não vemos para onde estamos indo, né? Então, para onde você vai? Eu só vou crer. Por quê? Porque a palavra é do Senhor. A palavra não é do pastor. A palavra não é do Dário. A palavra é de Deus. Mesmo que venha por intermédio destes homens, ela precisa queimar dentro de mim. E eu acredito que ela só vem por intermédio de alguém quando Deus já falou com a gente não quis ouvir. Eu creio nisso. Isso é meu, tá bom? Isso é meu. Para Deus ter que mover, né? Ele fala através de mula, mas às vezes ele usa uns jegue, que nem eu, né? Para ter que falar, né? Porque não está querendo ouvir. Então, não foi a primeira vez que Deus falou sobre isso, né? Então, invariavelmente, quando eu tenho essa experiência, eu falo, isso faz sentido para você? Aí a pessoa, olha, então Deus já falou com você, né? Então toma tenência, deixa de ser Tomé. E começa agora a seguir aquilo que Deus está te orientando. Então, fé sempre dá o primeiro passo, mesmo quando não vemos para onde estamos indo. Fé sempre dá o primeiro passo, ainda quando não vemos o fim do caminho. Uma coisa é quando eu não sei para onde eu vou. Outra coisa é que eu já estou. Então, eu ouvi, estou indo. No meio do caminho, terão momentos em que vão bater dificuldades. E eu não posso, nesse momento, deixar com que as incertezas ganhem espaço na fé, naquilo que mobilizou aí, né? Então, por isso que eu estou dizendo, ainda quando não vemos o fim do caminho, não chegou. Se não chegou, Deus ainda não realizou. Se Deus não realizou, não foi que Deus desistiu. Deus está querendo me ensinar alguma coisa no meio dessa caminhada. E vai dar certo. Então, eu vou conseguir, vou prosseguir, não vou desistir. E terceiro, aprendendo aí com o pai da fé, né? Fé sempre dá o primeiro passo, mesmo quando ainda não vemos o que está por vir. Cheguei. Mas Deus falou que agora, aqui, outras coisas iam acontecer. Então, eu terei filhos, né? Então, por exemplo, na minha experiência com Deus, no meu quarto, na experiência que eu sempre conto de 27 de março de 2004, nessa experiência Deus me disse o que Ele queria de mim. Ele me disse coisas que iriam acontecer. Ele me disse, dentre essas coisas que iriam acontecer, coisas que já aconteceram e coisas que eu ainda não vi acontecer. Mas elas irão acontecer a seu tempo. Muitas coisas, porque eu nunca me imaginei pastor. Tá aí minha mãe e minha mulher aí na mesma aula, né? Eu nunca pensei em um dia ser pastor. Nunca passou por mim. Hoje sou pastor.
Existem coisas que Deus disse que faria através da minha vida, que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que eu ainda não vi acontecer. E não é por causa disso que elas não aconteceram que eu vou deixar de crer. Entendeu? Dentro da experiência de Abraão, por mais que a incerteza bateu e ele tentou colocar em prática um jeitinho muito pessoal, Deus corrigiu a rota. Deus fez com que ele então voltasse atrás e voltasse a crer do jeito que Deus queria, a fim de que acontecesse conforme a vontade de Deus, né? Agostinho, até aqui tranquilo? Agostinho de Hipona, né? Ano 364 a 430. Então, falar de Santo Agostinho, chovendo molhado, né? Tranquilo? Todo mundo sabe quem é Santo Agostinho, né? Quem é Agostinho de Hipona. Esteve presente nos primeiros conselhos da igreja, muita coisa e muito fundamento de fé de homens que a gente e do próprio conhecimento, né, dos pais da igreja, né, muito desenvolvimento teológico de pensamento surge a partir de homens como Agostinho, né, 354 a 430. Fé é crer no invisível. A recompensa da fé é ver aquilo que você crê concretizado. Fé não é o que muitas pessoas às vezes dizem para mim. Ai, pastor, pedi uma prova para Deus. Deus, se eu tiver que fazer tal coisa, que passa uma estrela cadente aqui agora. Aí passa um satélite, que nem estrela cadente é. Aí o cara fala, ai, é Deus falando comigo. Fé não é ver para crer. Fé é crer para que Deus possa fazer você ver. É outra coisa. Onde que eu vejo isso? Abre para mim, Kátia, João, capítulo 20, versos de 24 a 31. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados os 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, essa experiência de Tomé é uma experiência que vira e mexe dentro da nossa experiência religiosa, né? A gente vê acontecendo, né? As pessoas pedindo para Deus mostrar para que elas possam crer. Essa é a experiência de Tomé. Quando, na verdade, o que a gente precisa entender é assim, creia, e então Deus vai te mostrar. É o contrário. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Se eu preciso ver para crer, então isso não é fé. E não é esse nível de fé que agrada a Deus, como a gente leu no texto de Hebreus. Então, Hebreus, capítulo 11, verso 6. Vai lá, Kátia. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, esse ensinamento de Jesus a Tomé, ela colabora
para o que o escritor aos Hebreus está dizendo para a gente aí. Agradar a Deus é crer, sobretudo, naquilo que ele já fez, naquilo que ele já realizou, né? A razão pela qual, na verdade, muitos cristãos nunca vê o poder sobrenatural de Deus na sua vida é porque eles esperam que, na verdade, Deus lhes mostre algo para que eles possam crer. Isso não é fé. Mas eu preciso dar voz àquilo que Deus já plantou dentro de mim, que é seu Espírito, que está sobre todos nós. A fé, ela não age dessa maneira, de uma maneira que Deus vai me mostrar alguma coisa para eu ter que crer. A gente precisa entender que tudo que Deus precisava fazer por nós, ele já fez. Já foi realizado. Aquilo que eu compartilhei na quarta-feira, né? E acho que foi um insight de Deus assim tão apropriado. Acho que seria até interessante a gente partilhar com a igreja, né? Não sei se a gente poderia fazer isso depois, mais cedo ou mais tarde, não sei. Então, a recompensa da fé, na verdade, ela é a manifestação daquilo que nós cremos, né? Então, se a gente crê naquilo que Deus disse a nosso respeito e que Ele fará conosco, e se crermos nisso, isso vai acontecer. Então, se a gente tiver que pensar em algum tipo de recompensa, está aí, né? A concretização do desejo de Deus na nossa vida. Para que isso seja real, basta crer, então. Amém? Esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, tiveram e viveram em suas vidas esses testemunhos, não somente esses, mas tantos outros, né, que a gente podia citar aqui, viveram essa experiência de crer numa palavra de Deus e, a partir dessa experiência, eles puderam ver aquilo que era projeto de Deus se concretizando em suas vidas. As circunstâncias muitas vezes foram contrárias, a gente pôde compartilhar somente bons testemunhos, mas se a gente for estudar a vida de todos eles, a gente vai ver, mesmo John Wesley, né? Eu gosto muito da preocupação descrita no diário de John Wesley. Ele estava preocupado porque já há algumas semanas ninguém o apedrejava, ninguém jogava pau nele, ninguém brigava com ele. Ele estava ficando preocupado já. Aí ele escreve à noite: hoje voltou tudo ao normal. Um morador de rua, um mendigo, mordeu o beiço dele. Então, esses homens, eles passaram por muitas dificuldades também, né? Então, as dificuldades não fizeram eles retrocederem. Mas dentro das suas humanidades, eles podem ter tido, sim, né, através das dificuldades, um esmorecimento, um questionamento, um si. Porque, afinal de contas, nós somos humanos. Mas isso não significa abandonar todo o projeto de Deus, como muitos fazem. Ou questionar Deus na sua possibilidade de realização. Por isso é complicado quando a gente faz algumas orações e eu ouço às vezes o possa, que o Senhor possa, Deus pode tudo. Que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa, Deus pode, né? Essa aplicação desse verbo nas nossas orações, eles precisam ser mais conscientes e não mecânicos. Porque nesse tempo verbal pode ser considerado também como uma incerteza diante do que Deus pode realizar nas nossas vidas, tá? Então, eu às vezes ouço algumas orações nesse sentido e fico, mas Deus pode fazer isso sim, né? Principalmente se Ele já disse, já decretou na sua palavra a nosso respeito. É óbvio que Ele faz. Tá bom? Amém? Eu vejo que todas as pessoas citadas aí
elas falam praticamente a mesma coisa, só que em palavras diferentes, né? E o cristão, ele não pode viver, são palavras que andam juntas, o crer e a fé, né? Eu não vivo naquilo que eu vejo, mas eu vivo naquilo que eu creio. Eu creio que algo vai acontecer. Eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer, porque Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Isso aí. Então, eu não posso estar, que nem foi falado aí, eu creio agora porque eu vi que aconteceu. Não, eu creio porque vai acontecer. Eu vejo que essas pessoas, as palavras são as mesmas e pelo menos eu creio assim. Se Deus falou, vai acontecer. Pode todo mundo falar o contrário, mas vai acontecer. Tem uma coisa também, né, Stanley, que a gente se pega muito, é no tempo, né? Sim. Eu quero que seja no meu tempo. Também não é fé, né? Tem que ser no tempo de Deus. A gente vai, nas próximas aulas, a gente vai abordar isso também. Então, o que a gente precisa entender é que tudo... Você falou que o tempo é ruim, né? Que muitas dessas promessas, essas pessoas não viram acontecer, mas aconteceram nas gerações futuras. Algumas delas é verdade, né? Até preguei sobre isso lá no texto de Hebreus, né? Esses dias na igreja, né? Eu falei, que categoria, que grupo que você está? Às vezes, a gente ainda não chegou no último grupo, né? Vocês lembram do grupo dos sem nomes que eu preguei? Né? Tá no grupo dos sem nome, tá no grupo dos apedrejados, dos encarcerados, dos que moram em caverna. Misericórdia. A gente nem chegou a esse nível ainda. Então, Deus tem sido gracioso demais para conosco. Como não crer, né? Então, só olhar para aquilo que Ele tem nos dado, né? Então, e aí, Guarinha, e você? Estamos muito bem, graças a Deus. Bom dia a todos. Tranquilo aí? Tranquilo. Pergunta? Tá tranquilo. A do tempo vai ser interessante. Eu ia fazer a pergunta e falou, vou chegar no tempo. Então eu falei, fiquei quieto. Tá bom. Imagina Davi, cara. Né? Davi, ele foi ungido rei na frente da família dele, porque foi isso que Samuel fez. Não fez? Aí, me vai lá o menino. Começa a conviver com aquele que ele sabe que já não é mais dono do trono, porque o dono é ele. Ele começa a servir esse cara. Esse cara começa a perseguir ele. 20 anos de perseguição, meu irmão. Porque ele toma o trono, a promessa leva 20 anos entre a unção e a chegada dele no trono. 20 anos de tormenta, mano. Imagina. Você quer exemplo maior do que esse? A perseguição já começou em casa, né? Começou antes dele ser ungido, começou né? Em casa. Começou antes dele ser ungido. Já pela leoa e a ursa, né? Misericórdia. Tudo tranquilo aí, então? Dona Marlene? E aí, Vandão? Tranquilo também? Pergunta? Contribuição, né, varão? Ô, meu pastor. Não, você me deixa dar uma aula dessa sozinho? Tá pelo bom. amor de Deus, pelo amor de Deus. Tá cansado. A minha questão, colocação na questão fé, eu falo assim, dentro um pouco daquilo que você falou da questão pastoreio ou pastorado, né? Era algo que também eu não via, né, na minha vida, em função daquilo que eu tinha como pessoa, como eu era. Não que hoje eu seja o melhor, mas eu estou melhor do que era antes. Graças a Deus. E a ação de Deus em tudo aquilo, né? Parte da história de 2017 que você conhece, outras histórias, né, que eu tenho lá de 73, num captamento numa Brasília com o Dirceu, coisas da minha infância. Então, eu digo que se cheguei até aqui, é a questão fé daqueles que cuidavam de mim, e em determinado momento, a partir do momento que eu comecei a aprender sobre fé,
é a vivência diária, né? E testificando e testemunhando disso, no cuidado de Deus realmente. É isso aí, gente. Quer falar, mãe? Fé a gente adquire no dia a dia, né? É. E não tem lugar mais propício para aumentar a fé do que no meio da tribulação. Porque é o que você falou, a gente tem que ter fé no que a gente não vê. Crer, a palavra diz, se creres, verás a glória, né? Então, muitas pessoas acham que ver a glória de Deus é quando morre e vai ver a glória. Não, você vê a glória de Deus aqui. É aqui, como eu vejo. Esses dias eu estava revendo aquele filme Quarto de Guerra, e Deus me mostrou que hoje eu tenho um quarto de guerra, que é guerra travada mesmo. Não, então você tem uma guerra no quarto. Mas é um quarto de guerra, porque eu oro lá dentro. Ah, então tá bom. Então aí pode. Quando eu clamo a Deus, eu clamo lá dentro. Eu te contei Não, isso. um quarto de guerra é diferente de uma guerra num quarto. Então, Pois é. Quando eu clamo a Deus, eu clamo lá, né? Eu te contei uma experiência terça-feira. Então, as minhas experiências com Deus, elas são tremendas e assim, bem... É para me ter fé e cada vez maior. E eu tenho uma fé, coisa que eu não tinha. Louva a Deus por isso. Amém. Eu achava que eu tinha fé. Hoje não. Hoje eu sei o que é fé. Que é clamar e ver na hora o agir dele. Ele vem, ele age. Por isso que eu tenho certeza que a presença de Jesus Cristo em minha vida é constante. Ô, Guarinha, minha mãe falou um negócio aí que me abriu um campo aqui agora, né? A gente está falando de tempo. Enquanto não realiza, não significa que Deus não está agindo. Né? Porque ele age, inclusive, apaziguando nossa ansiedade. Né? Uhum. Então, isso não significa que tudo se realiza ou que é a concretização daquilo que ele havia dito que faria objetivo final. Não. Né? O fato de eu não ver o objetivo final, a promessa, não significa que quando eu esmoreço diante da minha carnalidade, humanidade, quando eu clamo, ele não age. Né? Ele age de outras formas. E a fé, ela vai me permitir perceber esse agir de Deus. Né? Uma coisa minha, que Deus falou que ia acontecer vários tipos de coisas, né? E se Deus falou, é fato que vai acontecer e ponto. A gente se mantém fiel, né? Se a gente desviar do caminho dele, aí é outra questão. A minha dúvida é o seguinte, até a gente deve intervir até quando nisso? Que nem Deus mostrou algo impossível. E ao meu ver, realizar é impossível. Para minhas próprias mãos é impossível, mas Deus falou que vai acontecer. Eu devo buscar, caminhar, mirar nisso e mexer os pauzinhos no bom sentido para isso acontecer ou espero pela fé. Entendeu? Já falei sobre isso hoje. A gente só pode realizar, na verdade, aquilo que Deus espera de nós, que realizemos. Então, quando Deus diz que daria uma família para Abraão, daria com Sara. Aí ela pega e fala assim, mas como é que eu já sou velho? Ô, meu velho. Né? Então, não dá mais, não produz isso aqui. Né? Desse mato não sai coelho. Mas eu vou te dar minha serva. Cara, não ajuda Deus no processo. É ele quem vai realizar. Agora, ele pediu algo para ele. Falou assim, saia da tua casa, da tua parentela e vai para a terra. Então, nisso, no sair e no começar a andar, no crer e no seguir a direção que Deus estava dando, isso é a sinalização de que existem coisas no meio do processo que vai depender de nós. Mas naquilo que é sobrenatural, entendeu? É ele que vai realizar. Ele não precisa da minha ajuda nem da tua. Sabe por quê? Porque não é para o nosso bel prazer, é para o propósito dele se concretizar e para que outros saibam o que ele pode fazer. Então, é projeto dele para ele.
Deixa Deus usar a minha vida, deixa Deus usar a tua vida. Entendeu? Às vezes, Guarim, esse conflito existe porque a gente está muito, mas muito, a gente aprendeu a vida toda, né? A realizar e buscar por onde, né? A vida toda a gente foi ensinado dessa forma. Só que com Deus é diferente, porque o nosso Deus é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Né? Então, esse é o nosso Deus. Né? Então, aí entra a questão da ansiedade, né? Pega, né? Aí, essa ansiedade não dá para habitar junto com a fé. Percebe que ela corrói? Aí a gente tem um pouco dessa luta, né? Que Paulo diz para nós lá em Gálatas 5, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, essa guerra se estabelece também, né? Das nossas emoções contra a fé. Né? Então, a gente tem que entender isso. Somos perfeitos? Não somos, não somos. Estamos em processo de aperfeiçoamento. A gente precisa entender, né, o quanto nós ainda precisamos continuar comendo um caminhão de sal aí. Ouvindo os direcionamentos dele, né? Aí fica mais fácil. Isso aí. A palavra, por isso se afastar da palavra, né? É uma coisa que não pode. Porque se a palavra, ela fala que ela é espada cortante dos dois lados, né? Então, primeiro assim, que ela não é espada, é legendária, né? Dos legendários, né? Espada comprida. Ela é gládio. E a gládio, ela é uma faca. Ela é isso aqui. Para você estocar alguém, você tinha que estar perto. Porque aí, perto, por ela ser larga, o estrago é grande. Você não vai pegar a espada e tacar no cara. Não é isso? Então, a palavra, ela só é cortante se você não se afasta dela. Ela tem que estar perto de você. Ela é direcionamento para nós. Ah, o que eu devo fazer? Vamos buscar na palavra, vamos ler a palavra, vamos meditar. Beleza? Beleza. Esses homens todos aí, que a gente citou, e muitos outros, você vai olhar na vida deles, eram homens de um livro só, como diz Wesley. Tá bom? Isso não significa que eles só liam esse livro. John Wesley lia muitos outros, né? O que John Wesley bebeu de outros caras. Mas a expressão de John Wesley é assim, mas o que faz diferença na minha vida é a palavra. Então, mesmo que eu leia outras coisas, eu submeto a palavra. Né? Tá bom? Gente, excelente domingo. Bom almoço para todo mundo. Deus abençoe vocês, que Deus os guarde. E até logo mais no nosso culto à noite. Amém? Amém. Posso orar? Orar para finalizar? Obrigado, Paizinho. Nós damos graças a Ti por Tua palavra, por esse tempo de compartilhar, por essa troca. Que Teu Espírito Santo continue a nos levar em direção à Tua vontade. Agradecemos a Ti pela Tua presença em nós por intermédio do Teu Espírito. Agradecemos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós em Cristo Jesus. Agradecemos a Ti pela obra de salvação que o Senhor concretizou em nós. Porque estamos salvos em Cristo Jesus e nele queremos permanecer. Que toda a vontade Tua, que é boa, agradável e perfeita, seja sobre nós. Que possamos nos submeter à Tua vontade. Que possamos conhecê-la. Que possamos viver por ela e nela. Para a glória do Teu nome. Abençoe as nossas vidas no sentido de entendermos que as Tuas bênçãos, que já estão liberadas sobre nós, são acessíveis e são reais. Que para a glória do Teu nome, a nossa vida seja uma vida de consciência de tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz. Abençoe a vida dos nossos irmãos aqui presentes, aqueles que não puderam estar e aqueles que nos assistem também através do estudo
no nosso canal. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade, meu Pai, de poder ser voz, que ela não é parada pelas quatro paredes, mas ela tem condição de se propagar através dos recursos de mídia social que o Senhor nos permite viver nesse tempo. O que só me faz crer que o retorno de Jesus está cada vez mais próximo. Que a tua verdade bíblica, santa e perfeita continue ecoando sobre nós e nos direcionando para a glória do teu nome, é que eu creio e oro em nome de Jesus. Amém. Amém.